Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar de igualdade salarial no mercado de trabalho. Mais exatamente, o nosso foco será a desigualdade entre homens e mulheres no ambiente profissional. Então, para falar sobre esse assunto, recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Câmara a doutora Luciana Aranaldi, ela que é advogada trabalhista. Então, doutora Luciana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Matheus, pelo convite. Também participa da nossa edição o doutor Pedro Henrique Teixeira, ele que também é advogado trabalhista, para falar de todo esse resgate e contexto histórico para discutirmos a questão de igualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Bem-vindo ao nosso programa também, Pedro. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, uma felicidade estar aqui nessa mesa de debate com vocês. Muito obrigado, Matheus. Obrigado. Então vamos, para a gente começar, eu pergunto então para a doutora Luciana. Você acredita que a realidade vivida no mercado de trabalho hoje é um reflexo de todo um contexto envolvendo toda uma luta pelos direitos das mulheres para a gente chegar até esse momento de igualdade ou desigualdade, para ser mais sincero, né, doutora? Então, Matheus, realmente eu acho que é um reflexo de um contexto e nós estamos evoluindo, né? A gente tem agora uma legislação que visa, que foi a Lei 14.611 de 2023, né, Pedro, do ano passado, que ela visa, digamos assim, implementar na prática o que a gente no direito chama de igualdade substancial. O que é uma igualdade substancial? Aquela que existe de fato, que não existe só juridicamente. Porque se nós analisarmos assim um pouco para trás, né, num contexto bem histórico, a gente vai ver que desde a Constituição de 88, nas constituições anteriores já tinha o princípio da igualdade, já estava lá estabelecido. A legislação infraconstitucional, né, que é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é o que basicamente regulamenta todas as relações trabalhistas, também tinha um artigo, que era o artigo 461, que concretizava o princípio da igualdade. E lá nesse artigo 461 não se falava nada até um tempo atrás, né, antes da reforma trabalhista, sobre igualdade de gênero. Não se falava. Isso veio depois, né, implementado a partir da reforma trabalhista, e essa legislação que agora está sendo tão discutida, que eu acredito que depois a gente vai aprofundar um pouco mais, ela visa trazer uma igualdade mais real. Porque o que se vê? O que se vê é que ainda existe disparidade. As mulheres, ainda que sejam maioria no mercado de trabalho, ela, de uma forma geral, né, num contexto de média salarial, ganha menos 21% do que os homens. Né? Então, e eu posso te dizer isso um pouco de cadeira, porque, além de ser uma mulher no mercado de trabalho, já figurei como seletista, né? E ganhava menos do que colegas na mesma posição. Então, é algo que nós precisamos estabelecer como que efetivamente chegamos a uma igualdade substancial, a uma igualdade verdadeira, e não só essa igualdade formal que a lei diz que todos são iguais perante a lei, mas, na verdade, não são tão iguais assim, né? Veja só, né, Pedro e público que assiste a TV Câmara, a doutora Luciana já abre nosso programa com várias questões bastante pontuais que a gente pode ir ampliando. Ela traz ali dados de que as mulheres ganham 21% em média a menos no mesmo cargo. Também traz ali a questão dessa luta pelos direitos que, embora lá atrás já estivesse previsto que essa igualdade deveria existir, essa paridade entre os gêneros, não foi assim que as décadas foram se mostrando na legislação. Por isso, a discussão volta à tona, pelo menos nos últimos anos a gente tem encarado como uma evolução, assim como disse a doutora Luciana. E você, Pedro, como é que você enxerga esse cenário, tanto falando do passado para chegarmos até onde vivenciamos agora? Como bem colocado pela doutora, a formalização ela já existia, né? A Constituição, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, né? Já existia. A CLT, no 461, também, né? E a gente vê essa luta já há um tempo, mas na prática a gente vê pouco, né, doutora? E é isso que ela está pontuando muito bem, né? O que me parece, tá? A luta ela segue, né? Desde 1930, por exemplo, com direito a voto, né? Surge o direito ao voto, as mulheres começam a se inserir também no mercado de trabalho, mas a gente vê uma minoria gigantesca, e a gente está falando de um século quase atrás, né? Estamos em 2024 e ainda temos 21%, temos poucas mulheres no judiciário, temos poucas mulheres no legislativo, claro, crescendo, mas no âmbito de comparação, assim, ainda se vê minoria,
né? E se vê ganhando menos também. Então, eu acho que a nova lei, né, que na realidade ela não muda nada na CLT, porque a igualdade salarial ela já existia, já era proibido ter essa discriminação salarial. O que ela cria? Ela cria mecanismos de transparência e de fiscalização. E é isso que eu acho que a gente vai poder aprofundar um pouquinho melhor aqui e tratar desse assunto. Né? E sobre esses mecanismos, doutora Luciana, você acredita que a legislação tem se esforçado para, de fato, acompanhar as mudanças que a sociedade nos impôs ao longo dos últimos anos, das últimas décadas? Então, na verdade, é o seguinte, né, Matheus? Esse ponto é um ponto super delicado no que diz respeito à fiscalização propriamente dita. Por quê? Porque ela entra num ponto de confronto com uma outra legislação que é muito debatida na atualidade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela confronta com a LGPD. Quando a gente fala que o 461, ele já tinha uma diretriz, o 461 é um artigo da CLT que dizia que todo mundo que faz todo o trabalho de igual valor tem que ganhar a mesma coisa. Ele se reforça com alguns dispositivos ali que dizem assim, olha, não pode discriminar em razão da tua cor, não pode discriminar em razão do sexo, não pode discriminar por etnia, por religião. E diz mais ainda, se isso acontecer, o empregador vai ter que pagar uma multa. Vai ter que pagar uma multa para isso. Tá, mas como é que a gente faz para que isso fique mais forte? Como é que se faz para que o Ministério do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho, para que até mesmo os sindicatos consigam fiscalizar para se auferir se realmente dentro de uma empresa privada tem diferença salarial ou não tem diferença salarial? Bom, então aqui nós vamos ter que publicizar alguns dados. A gente tem algumas informações que já constam do E-Social, que é a questão de salário, de cargo, de gênero, isso já aparece. Mas agora, um decreto que regulamentou essa nova lei, ele traz uma série de fatores e de informações que precisam transparecer, como o Pedro referiu. E entra numa polêmica muito grande, que é, isto ofende uma outra legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que fica? Nós tivemos eu tive conversando com algumas colegas, eu faço parte de uma comissão de proteção de dados da OAB, trabalho bastante com isso, Pedro, com a implementação de governança de dados, né? Com a minha expertise trabalhista eu faço bastante a parte de departamento pessoal e de RH, e algumas consultas de funcionárias de alto cargo começaram a aparecer. Tá, mas como assim? Eu não gostaria que o meu salário fosse publicizado. E aí a gente começa a discutir no âmbito do direito, isso a população de uma forma geral tem que saber, que as normas, quando a gente fala de uma regra de LGPD, quando a gente fala de uma regra de CLT, elas precisam conversar entre si. E aí, será que essa nova regra que visa trazer essa igualdade substancial, essa igualdade material, para que efetivamente esses números fiquem o mais próximo possível, ela vai se sobrepor a uma regra da LGPD que trata da privacidade? Então, são pontos assim muito espinhosos, muito polêmicos. Eu posso te dizer que nos grupos que eu participo, especialmente ali da OAB, é discussão bastante sobre o assunto, e a gente vai ter que ver na prática como é que isso como é que vai acontecer. Pelo que aparenta, é uma discussão multifatorial, e também é uma discussão que envolve uma briga de egos ou de interesses também de algumas partes, das pessoas quererem ou não publicizar os seus dados junto às suas empresas, Pedro, como é que tu enxerga essa questão de quem realmente vai decidir sobre isso? Se existe uma predisposição, uma iniciativa mesmo para que isso se resolva e para que as pessoas tenham acesso a esses mecanismos, a esses relatórios de divulgação dos valores dos salários. A 14611, ela fala na criação do relatório de salário, um critério de remuneração, que vai ser publicado pelo Ministério do Trabalho, tá? Só que esse relatório, as informações constantes são através, como a doutora falou, através do E-Social e do portal, Emprega Brasil. São esses dois meios, A lei fala que tem que ser respeitado a questão de ser anônimo, de não ter essa publicação. Então, ela se preocupa com essa parte também. Mas, claro, na prática, a gente sabe que vai surgir uma demanda grande aí, porque vai ter pessoas, alguns empregados vão dizer, não, olha, de jeito maneira eu não quero que meu salário apareça. Porque, enfim, é meu direito de não constar nada.
O relatório em si, publicado, o Ministério do Trabalho ele já se adianta e fala, olha, não vai aparecer nomes, vão ser só dados. Como se fosse uma porcentagem, assim, ó, tantas mulheres estão recebendo tantos valores nessa Funcionário função. X. Funcionário, exatamente, sem nenhum nome, nenhum dado. Então o Ministério do Trabalho já está, obviamente, se preocupando com isso. Mas, claro, se essas informações vão ser prestadas pelo próprio empregador, ou seja, pela empresa. Então tem que ter esse cuidado na hora de passar essas informações dentro desses portais. E a empresa precisa respeitar esse direito do funcionário e não querer esses dados publicizados. Mas isso é extremamente polêmico, Matheus. Por quê? Essa é a parte. Essa é uma parte polêmica, por quê? Né? Quando a gente tem uma legislação que ela entra em vigor, ela vai se aplicar para vários ramos do direito. Quando a gente entrou a LGPD em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu te confesso que eu fiz uma capacitação em LGPD, eu fiquei muito impressionada quando eu tive primeiro contato com a legislação, porque é uma legislação muito revolucionária, assim, muito inovadora. Ela já tem a GDPR na Europa, então ela vem para o Brasil, ela muda a mentalidade, ela vai mudar a cultura empresarial. E aí a gente sabe que é o seguinte, que tem alguns dados que precisa de consentimento do titular. E outros dados que o titular não precisa consentir, por exemplo, para uma execução de um contrato. Então, no momento em que tu estás formalizando um contrato de trabalho, que a tua carteira de trabalho é assinada, eu, empregador, eu não preciso te pedir consentimento para utilizar do teu CPF, dos teus dados bancários para depositar o teu salário, porque eu preciso desses dados para executar o teu contrato de trabalho, né? Então, quando vem uma legislação que diz assim, olha, nós queremos auferir, fiscalizar se efetivamente se está pagando a mesma coisa para homens e mulheres, né? Então, essa legislação precisa ser cumprida. Os dados do empregado, que é coletado, né, para colocar no e-social, coletado para pagar os salários, né, para fazer a folha de pagamento, não precisa de consentimento. Mas a questão é o seguinte, não vai ter um nome, mas vai ter a ocupação. Vai ter a ocupação. Esse é o ponto. Então, tendo a ocupação, Luciana Aranaldi é a CEO da empresa tal. Vai estar lá, CEO. Esse dado ele não vai estar anonimizado, como diz a lei. Tá? Porque indiretamente eu consigo identificar quem é a pessoa. Então, numa regra geral, o empregado não precisa consentir. Eu não preciso do consentimento do empregado para, por exemplo, utilizar a imagem dele num circuito interno de monitoramento. Ele não precisa consentir para tanto. Eu preciso consentir se eu quero fazer o empregado precisa consentir se precisa, por exemplo, fazer uma campanha para uma rede social. Aí sim, eu preciso de um consentimento específico. Agora, para questões de execução do contrato, não. Tá ali, vem uma legislação que diz, agora vai ser fiscalizado, tem que preencher esse relatório desta forma e nós estamos tentando anonimizar os dados. Tá, mas não vai dar muito certo. Na prática, a gente sabe que pode surgir Na prática. aí... E aí vem essas questões. Mas essa legislação ela foi aprovada dessa forma, Pedro, com essa questão do cargo aparecendo? Sim. É exatamente isso. Então, essas discussões surgem depois de sancionar a lei, após a aplicação, a tentativa de aplicação prática dela agora. Exatamente. Na realidade, elas vão começar a surgir, né? Porque o prazo é até dia 29 de fevereiro. O Ministério do Trabalho, eu não sei se por isso, também a gente não sabe, prorrogou esse prazo até 8 de março. Prazo esse que tu fala é para elaboração, divulgação desse relatório constando os dados. Exatamente, exatamente. E a partir deste relatório, que tipo de outras preocupações as empresas podem ter que tu enxerga de falhas ou não nessa legislação nova? Assim, em caso de descumprimento, a pena é altíssima. 3% da folha salarial limitado a 100 salários mínimos. Hoje os salários 1.412, se não me engano, seria uma multa de R$140 mil. Então, uma multa alta. As empresas têm que, principalmente as empresas que têm mais de 100 empregados, né? Porque a exigência é essa. Então, as empresas que têm mais de 100 empregados têm que ter um cuidado redobrado aí para prestar essas informações, tanto no portal Emprega Brasil quanto no e-social. Para a gente encerrar essa questão da publicização dos dados, doutora Luciana,
essa parte de trazer os dados da empresa. A empresa, não basta ela ter a boa vontade para divulgar esse relatório, ela ainda vai encontrar disputas, inclusive jurídicas, com os próprios funcionários? Ela vai encontrar algumas resistências internas, né? Como já aconteceu de consultas no seguinte sentido: eu não gostaria que fosse publicizado a minha receita. Né? Então, você já soube de casos? Já. Sim, já soube de casos. Eu te trago alguns exemplos, assim, porque as empresas estão consultando os departamentos jurídicos, tanto os internos quanto os externos, se preparando, quanto os internos, uma para se preparar, breve. porque tem que fazer o relatório. Tem que fazer o relatório e há uma preocupação. Se não fizer, a pena é alta. Se não fizer a pena. E tem mais ainda, tem uma outra preocupação das empresas, porque a ofensa à LGPD também ocasiona uma multa. Também gera uma multa. Segurança. Então, o que a gente vê, né, pessoal, é que, assim, até para falar para o nosso público de casa, para eles entenderem, mas um pessoal faz uma lei trabalhista e não se dá conta lá da LGPD. Isso acontece de vez em quando. Só que a gente tem algumas técnicas jurídicas para resolver eventualmente esse embate, né, entre as regras. E aí se faz alguns juízos de ponderação. Eu, Luciana, particularmente, por ser uma mulher há muito tempo no mercado de trabalho, né, por ter ouvido algumas vezes, eu, por exemplo, né, o meu contrato de trabalho ele sempre foi assinado como professora, então eu sempre tive a minha carteira de trabalho assinada como professora, e logo que eu me formei, eu tive um contrato de trabalho assinado como assistente jurídico do departamento jurídico interno de uma empresa, né. Então foi a única vez como advogada, assim, depois toquei carreira autônoma, né, de advocacia, mas como professora. Eu ouvi uma certa época, quando nós estávamos dentro da instituição, de um colega me dizer assim: Luciana, se eu tivesse que escolher entre despedir um professor homem e uma professora mulher, eu despediria uma professora mulher, ainda mais no teu caso, que é casada e o teu marido poderia cuidar do sustento da casa. Né? Então a gente vai vendo. Então o meu olhar sobre essa legislação é um olhar assim, do meu ponto de vista, do ponto de vista de uma professora de direito do trabalho, mas que também é empresarialista, de alguém que já esteve inserido dentro do mercado de trabalho, que está inserida dentro do mercado de trabalho, mas esteve como seletista e que sabe na prática como é que isso acontece. Eu sei na prática quais são as questões discriminatórias e de ausência de igualdade. A legislação que despertou teu interesse pela experiência que você vivenciou, vive e infelizmente a gente sabe que ainda pode viver porque a luta é longa ainda. É muito longa. Então, há quem diga, mas essa questão não é bem assim. Senão, é bem assim. Ela é bem assim. Porque tu imagina, Matheus, já estou nessa carreira há um determinado tempo, já tenho uma certa experiência. Era professora de Direito do Trabalho, professora de Direito do Trabalho numa instituição. Eu fui fazer um exame médico periódico e o médico do trabalho me perguntou quando é que tinha sido a minha última menstruação. E eu olhei para ele e disse: o senhor não pode me perguntar isso. O senhor não pode. E me disse: como não? Eu disse: não, o senhor não pode me perguntar. E eu vou lhe dizer, porque eu dou aulas sobre isso, o senhor não pode fazer esse tipo de pergunta. Porque esta é uma pergunta para saber se eu estou em um possível estado gravídico, se podem me despedir ou se não podem me despedir, qual é o reflexo que isso vai gerar. Só que eu era uma empregada que sabia sobre essa circunstância. Então, a gente percebe que quem é mulher no mercado de trabalho é no dia a dia e em pequenas questões que a gente vai vendo. A diferença de tratamento, né? A desigualdade, as eventuais discriminações. E o legislador ele tenta trazer efetividade para a lei. Né? E aí, claro, ele vai trazer efetividade para a lei e vai dizer assim, não, agora é público, todas as empresas privadas precisam publicizar os salários porque a gente quer diminuir a diferença. Tá, mas como assim? É LGPD, como é que fica? Né? Privacidade prevalece sobre igualdade? Eu tendo a dizer que não. Mas é muito polêmico. Realmente eu preciso estudar bem mais sobre isso para me posicionar assim, mais fortemente. Tenho algumas leituras, estudei um pouco mais para vir aqui para a nossa entrevista, porque o tema é muito espinhoso. Sim.
É, bastante polêmica, a gente tem que ouvir bastante, principalmente vocês, nossos dois especialistas, que a bola está com vocês, vocês precisam explicar aqui para o nosso público que assiste a TV Câmara, e esse depoimento da Luciana é bastante enriquecedor para o nosso programa, das experiências vividas na prática, no mercado de trabalho, pela Luciana, que é mulher. Agora perguntando também para o Pedro, que acaba acompanhando essas questões no atendimento às empresas, né, atuando junto às empresas, Pedro. Então, que tipo de casos você também já acompanhou, que você pode também trazer como depoimento aqui para o nosso programa? Nós vemos bastante, né, doutora, reclamatórias trabalhistas nesse sentido, né, pedindo equiparação salarial, né. A lei mesmo fala que a condenação à equiparação não pode gerar uma indenização por dano moral, né? Mas isso a gente já sabe que no âmbito da Justiça do Trabalho já existia, entende? Então, assim, há ainda muitos casos, a gente sabe disso, né? A gente vem trabalhando com as empresas nesse sentido para tentar diminuir, criando planos de ações, né? Tanto para admissões de mulheres, né? E também dentro das empresas treinando para ter promoções, para ter cargos de gestão, né? Mas a gente sabe que é uma luta aí quase que eterna, né? Mas, com o tempo, as coisas, eu acredito, né? Tenho fé que as coisas vão melhorar. E esses tipos de episódios vão deixar de existir, né? Não. Talvez seja uma utopia da minha parte, mas a gente não pode deixar de acreditar, né, doutor? Não, não é uma utopia. A conscientização e a educação, elas vão chegando aos poucos. Às vezes as batalhas são longas, mas os temas vão sendo vencidos. A gente tem diversos exemplos aí. Infelizmente, a gente acaba demorando mais do que deveria para superar alguns temas, mas a sociedade acaba, assim, vencendo. Pedro, retomando ainda essa questão do que você enxerga, né, no atendimento às empresas, né, sobre esses casos, você também vê uma certa resistência das pessoas que têm cargos de gestão, cargo de gerenciamento nessas empresas, cargos decisórios, de instalarem essa questão de igualdade, às vezes por preconceito? Acho que, assim, na grande maioria, não. Não. Na grande maioria, não. Acho que hoje a informação... O pessoal tem aprendido, então. Graças a Deus, hoje a informação percorre rápido, né? Nós temos meios de comunicação e acredito que hoje os cargos de gestão já estão escutando mais e tendo essa consciência. Mas, claro, continua sendo uma certa resistência, Matheus. Isso hoje não pode negar, né, doutor? Eu não sei, de repente, se tu concorda comigo, Pedro, mas é algo que seria, assim, bem importante, né? Porque a gente fala de políticas públicas, de conscientização, falasse agora, né, Matheus? Uma questão envolvendo educação, de uma forma geral, porque a gente tem que mexer com algo que é estrutural. Exato. É estrutural, isso... Machismo. Então, a gente não pode dizer assim, que é uma circunstância, essa disparidade salarial, ela já está apontada pelo IBGE e por várias estatísticas, então não tem o que dizer. Então a gente tem que trabalhar com algumas questões que são mais estruturais e isso vai depender de educação, de treinamento, de departamentos pessoais, de RH, de promoções de cursos de trainee, por exemplo. Né? Nós tivemos uma questão que gerou muita polêmica, até de uma loja grande, né, de varejo, que fez um treinamento só para líderes negros. Então, há alguns treinamentos que são só para gestões mulheres. A gente percebe também que seriam algumas alternativas que as empresas poderiam adotar internamente. O seu marketing, seu endomarketing, campanha de valorização dos trabalhos da mulher, porque ainda assim tu falasse em preconceito. Tem um certo preconceito. Tem. E eu vou te dizer que era muito engraçado. Eu dei aula há muitos anos para o pessoal da administração de empresas e da contabilidade, como professora de Direito e Trabalho nesses dois cursos. E eu costumo dizer que as dúvidas mais assim cabeludas que eu já tive que resolver vieram dos alunos da administração e da contabilidade, porque eles estavam todos os dias ali lidando com o direito e trabalho vivo, né? E eles diziam, assim, quando eu ia falar do trabalho da mulher, que tem um capítulo dentro da CLT que fala da proteção do trabalho da mulher. E alguns diziam assim, professora, porque essas regras aí que a senhora está falando, parece que dificulta mais ainda. Quem é que vai querer contratar mulher com todo esse tipo de proteção? Então, ele verbalizava algo que nós estudamos nos manuais e que nós vemos, por exemplo, nas decisões judiciais. Será que eu vou contratar uma mulher? Essa mulher fica grávida, o filho dela está doente, é ela que cuida, ela não vai querer aparecer, como é que fica a questão da amamentação e fica a questão da licença maternidade. Então,
É muito profunda a discussão quando a gente fala da questão da igualdade salarial, né? E de oportunidades, né? de de oportunidades. Acho que a doutora Luciana foi, de certa forma, até bastante polida ao falar que tem certo preconceito, mas com base... Me comportei. Também acho, doutora. Com base nos especialistas que a gente já recebeu aqui, falando de letramento racial, de desigualdade de gênero e tudo mais, eu posso afirmar que sim, a nossa sociedade, a gaúcha, principalmente, é bastante ainda machista, o patriarcado ainda está bastante inserido, e a gente sabe que essa questão de desigualdade salarial entre os gêneros, ela ainda existe muito por causa disso, da nossa cultura enraizada, é bastante estrutural, como dizia a doutora Luciana antes. Agora, para a gente avançar então nessa questão, Pedro, queria lhe perguntar se na legislação, no setor jurídico, existe uns certos subterfúgios para escapar dessa questão de igualdade salarial. Dou um exemplo. Fulaninho exerce o cargo X, a fulaninha também exerce o mesmo cargo X. Eles recebem diferentes valores, mas é colocado lá que o fulaninho faz um pontinho a mais. Isso pode configurar um subterfúgio, uma forma de diferenciar os salários? Não, a lei ela é bem específica, o 461 ele é bem específico, salvo duas situações, né? Se ela é preparada para identificar esse tipo de mecanismo. Exatamente, exatamente. E é o que se discute bastante no âmbito da Justiça do Trabalho, se preenche ou não esses pressupostos. 2 anos na mesma função, mais de 2 anos na mesma função, não equipara. Né? 4 anos a mais na prestação de serviço também não equipara. Agora, claro, 2 empregados admitidos no mesmo tempo, né? Um homem, outra mulher, o outro ganhando mais e a mulher ganhando menos, bom, para mim fica claro que é uma discriminação e aí não tem subterfúgio, né? Não tem para onde correr e nem tem que ter, né? Nem tem que existir. Mas salvo essas 2 hipóteses, não há o motivo para existir essa diferença salarial. Luciano, o Pedro fala que fica claro, mas pelo que eu já ouvi aqui, a legislação nem sempre é tão clara, né? Porque por muitas vezes o próprio Pedro utilizou aqui que na prática não é da mesma forma. Lhe pergunto se as empresas acabam encontrando esses mecanismos para mascarar os salários diferentes dos mesmos cargos entre os gêneros? Pois é que aí a gente vem para uma questão bem técnica, assim, Matheus. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala de salário, tem a lei, ela faz uma diferença entre o que é remuneração e o que é salário. Né? Então, a gente percebe que, e por dados do DIESE, né, eles dizem o seguinte, que aquelas mulheres e homens que trabalham ganhando o piso salarial tem igualdade salarial. Né? Onde é que começa a ficar diferente? Começa a ficar diferente na remuneração, que é um conceito mais abrangente do que salário, que traz outras parcelas, que são parcelas que podem ser variáveis ou parcelas, né, que podem ser fixas, benefícios e assim por diante. Envolvem bonificações? Então, envolve salário puro, seria só a remuneração Isso, mesmo. Então vai envolver, por exemplo, né, então a gente vai falar alguma coisa assim, eu até assisti uma live lá atrás do Ministério do Trabalho e do Emprego, quando eles estavam esclarecendo as questões do preenchimento. Né? O Ministério do Trabalho e Emprego ele fez uma live para explicar como é que ia funcionar os formulários, como é que ia ser o relatório, explicando por que as perguntas estavam sendo mais genéricas e não tão objetivas. E aí uma auditora fiscal do trabalho ela disse assim, olha, tem questões que nós vamos ter que analisar. Por exemplo, por que um homem e uma mulher que ganham o mesmo piso salarial, um homem está fazendo muito mais horas extras do que uma mulher? Porque as horas extras é algo que vai ser pago para aquele que está em jornada extraordinária, né? É um adicional se aquela circunstância fática para ti se estabelece, então tu vai receber. E aí ela trouxe o seguinte exemplo. Será que não é para ninguém fazer hora extra, porque hora extra tira postos de trabalho, falou assim a auditora fiscal do trabalho. Mas o seguinte, se este homem que está fazendo hora extra, ele faz porque, por exemplo, o local que a empresa está sediada é um local mais ermo, é mais perigoso para uma mulher sair à noite, né? Ou pegar um ônibus que não passa tão seguidamente. Será que essas circunstâncias estão sendo consideradas pelo empregador que não permite que aquela mulher, por exemplo, né, trabalhe numa jornada extraordinária para aumentar o seu salário? Quais são as preocupações que esse empregador tem que ter, por exemplo, com as autoridades públicas, para permitir o acesso da mulher também a
circunstâncias, que seriam de salários de adicionais variáveis, né? Então, a gente vai analisando que essas diferenças, elas são muito arraigado, vai até na diferença entre o que é remuneração e salário. A gente acaba vendo que as empresas acabam tendo muitas questões para pensarem também, não é apenas questão de boa vontade ou má vontade para decidir sobre a igualdade de gênero, mas claro que as empresas são as principais responsáveis por estabelecer aí uma paridade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Para além disso, Pedro, eu gostaria de te perguntar se na hora de discutir uma legislação, as empresas são ouvidas, os funcionários são levados em consideração ou isso acaba não acontecendo? Deixa eu tentar entender a pergunta primeiro, tá? Na hora da criação da legislação... Exatamente, se as empresas são ouvidas ou não. Claro que sim. Vou dar um exemplo, claro porque sim, quando assim. o Poder Público, o Legislativo, aqui na nossa Câmara Municipal, vai debater uma questão envolvendo políticas públicas para a saúde das mulheres, as entidades que defendem, lutam pelos direitos das mulheres, elas são ouvidas. Lhe pergunto se as empresas acabam dando as suas sugestões, dicas, ou sendo ouvidas na hora da criação das leis trabalhistas? Sim, me parece que sim, né? Essa lei em específico, a 14.611, né? Analisando, lendo ela, aprofundando com decreto também, né? A gente consegue ver, na realidade, a cara do governo federal do Luiz Inácio, né? Uma lei que, na realidade, cria os mecanismos para a transparência, para a divulgação desses salários, para multar se houver, de fato, discriminação, né? Para, além de multar também, criar planos de ação. Então, sim, né? Obviamente as empresas, tanto as entidades sindicais quanto as empresas, todas são ouvidas, sim. Agora eu compreendi melhor a pergunta. Você citaste um ponto bastante importante que eu queria abordar também com a doutora Luciana, que é a questão dos sindicatos. Eles acabam participando também dessas decisões, dando dicas, sendo ouvidos? Teve assim, audiências públicas com a participação das entidades sindicais, né? Tanto sindicatos de empregados quanto sindicatos de patronais, que são muito importantes, inclusive, para apresentar estatísticas, né? Em cada um dos seus setores. Então, por exemplo, tem uma estatística que é muito interessante, que em atividades que são preponderantemente femininas, saúde, educação, pedagogia, né, que tem um número maior de mulheres trabalhando, quando os homens ocupam esses postos de trabalho, eles ganham, em média, 32% a mais. Então, nas questões dos cargos de CEO e CFO, né, tem uma estatística também que isso as entidades de classe ajudam a fornecer, de que as mulheres que estão em cargos de direção costumam ganhar 64% do que os homens que estão nos mesmos cargos de direção. E aí, Matheus, eu queria fazer assim uma referência, porque eu já tinha analisado essa lei anteriormente, tá? Até porque eu trabalho bastante com o direito do trabalho, com o direito empresarial, tem uma questão que comunica também ali com o direito concorrencial, a questão de divulgar os relatórios, como é que fica a questão da concorrência, né? Até mesmo abre uma possibilidade de se captar talentos em outras empresas, né? Então a gente sabe que isso é algo que também numa esfera concorrencial também tem um reflexo. Você disse que uma corporação acaba descobrindo quanto Exatamente. o outro funcionário recebe na Exatamente. Fazer uma proposta concorrente. Pode fazer proposta, como é que fica. Então ela vai, essa determinação, né, que tem esse objetivo de trazer concretude para uma regra trabalhista, ela vai ter um reflexo lá no direito concorrencial, ela tem um reflexo na LGPD, não é tão simples assim. Por isso que eu sei que o pessoal, quando diz assim, ai meu Deus, advogado, fala de advogado, ai, tá. Mas eles não explicam, tudo depende, porque efetivamente é complexo, o sistema jurídico é complexo. Tá? Quem está olhando para a lei de privacidade tem toda uma expertise, um conhecimento aqui, mas ele não vai abarcar todas as circunstâncias que envolvem o direito do trabalho. Quem está olhando para a norma da CLT não está pensando única e exclusivamente lá no direito concorrencial. É difícil realmente, né, ter toda essa... Fazendo assim um link com o que tu perguntasse anteriormente. Só que a gente precisa visualizar ainda, né, que tem uma questão, as questões de discriminação de gênero, elas não são debatidas nos processos judiciais. Elas não são. E eu fiquei muito impressionada estudando sobre isso. Até tenho um amigo muito querido meu, que é
foi meu aluno na faculdade, foi meu estagiário, né? Hoje é juiz do trabalho lá no TRT da 15ª Região. E eu estava conversando com ele sobre isso e perguntei, tem julgado, tem aparecido nas tuas sentenças? Né? Eu queria um depoimento direto, não analisar uma estatística de jurisprudência e tal. Porque tem até um protocolo do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, dizendo como é que tu tem que julgar questões de gênero. Tem um protocolo para que os juízes sigam este protocolo para julgar as questões de discriminação. Só que isso não aparece nos processos judiciais. Né? Quando o Pedro estava falando, a questão da equiparação salarial. A questão da equiparação salarial é objetiva, mas não tem um fundamento que diz assim, ó, não há equiparação por uma questão de discriminação de gênero. E por que tu não debate isso no processo? Porque é muito difícil de provar. É muito sutil as questões. Tá? Exemplo que eu dei anteriormente das horas extras. Então, o que a gente percebe? Eu tive dando uma estudada, encontrei até um artigo muito bom do professor César Pritt, que é um juiz que trabalha aqui da 4ª Região, do nosso TRT, que ele fez um comparativo entre os julgamentos de discriminação de gênero nos Estados Unidos e no Brasil. E eles assim, olha, nos Estados Unidos se discute isso 45% a mais do que no Brasil. Mas lá tem todo um sistema probatório diferente daqui. E por que não se discute aqui? Não se discute porque o dano moral quando reconhecido é baixo, porque é muito difícil fazer a prova de uma discriminação de gênero. Né? Então ele vai trazendo alguns exemplos e diz há uma timidez da jurisprudência, não tem uma análise, uma observância de um determinado protocolo, né, para fazer esse tipo de julgamento. Então a gente vai vendo que as questões são super polêmicas. Começa lá dentro da empresa, se a empresa tem um bom canal de compliance, se ela tem uma política ESG, se ela está preocupada com uma reputação, né? Mas fazendo o link, assim, né? A gente lendo a lei sabe das penalidades, né? E falando também da questão de penalização, assim, o escritório tem 23 anos. A gente não tem uma autuação do Ministério do Trabalho contra a discriminação salarial. E aí, olhando a lei, lendo a lei, a gente vê, olha, eu acho que a partir daqui vai começar a existir mais. Você diz que as análises são feitas descolando discriminação de gênero para a equiparação técnica salarial, da legislação trabalhista. Como a doutora falou, a equiparação salarial, a condenação já existia. Analisava-se o salário de um, analisava o salário de outro, ficha registro dos dois empregados, faziam as mesmas funções, na hora, condena. Já existe essa condenação. Agora, claro, a discriminação, o ônus da prova sendo, né, do autor, né, do empregado. Que poderia gerar danos morais. Que poderia gerar os danos morais. Aí, realmente, já... É que o fundamento da equiparação, tu entende? Porque todo aquele que faz... todo aquele que faz o trabalho de igual valor na mesma empresa, com menos de 2 anos, tem que receber o mesmo salário. Agora, e aí são requisitos objetivos. Só que tem alguns requisitos subjetivos que olha, se a disparidade salarial ela é por gênero, ela é por sexo, ela é por etnia, isso é muito sutil. Então, como é que eu faço esta prova? De que aquela disparidade salarial, ela aconteceu porque eu sou mulher. Né? Como é que eu trago isso para dentro do processo? Será que o juiz não tem que ter um protocolo para julgar assim? E aí eu vou trazer vou fazer uma correlação que talvez para a nossa audiência fique mais fácil de visualizar. Está muito debatido na mídia o caso do Daniel Alves. Né? O caso do Daniel Alves, ele foi enquadrado numa legislação que mudou na Espanha, e esse enquadramento dele nessa legislação só foi possível porque foi cumprido um protocolo antes. Então, as boates, os bares na Espanha, eles tiveram um protocolo para um atendimento de questões de agressão sexual, que possibilitou, todo o cumprimento desse protocolo foi o que possibilitou a condenação dele naquela instância. Então, é basicamente dizer assim, qual vai ser o protocolo para conseguir identificar essa questão da discriminação de gênero, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Discriminação de gênero, ainda que for por cor, por etnia.
E, doutora, tu acredita, mas que os juízes ainda precisam desse entendimento, dessa espécie de letramento a respeito desse assunto? E tem um protocolo agora do Conselho Nacional de Justiça, né? Que o Conselho Nacional de Justiça ele traz uma série de regras, né? Ele fala muito sobre como é que se faz pacificação de conflitos, tem uma resolução lá e agora tem um protocolo dizendo como identificar em decisões, né? Que estão buscando, que tem este fundamento a discriminação de gênero. Como é que tem que ser o olhar do juiz para julgar? Então, esse artigo do professor César Pritti, ele traz assim, diz assim, isso não é discutido no Brasil. Mas nos Estados Unidos tem essa discussão. Eles conseguem identificar, mas é que lá tem um sistema probatório diferente do nosso. Eles podem produzir prova fora do processo, tem muita prova extrajudicial, né? Tem um protocolo que, quando isso aparece na justiça, é fácil o juiz sentenciar, identificando a discriminação de gênero. E é algo parecido que o CNJ está tentando fazer aqui. E eu te confesso, eu fiquei super curiosa, eu dei uma olhada no protocolo assim por cima e provoquei esse meu colega e disse assim, vem cá, vamos estudar, vamos fazer uma live sobre esse tema, porque não adianta, as relações sociais elas evoluíram e eu fico muito feliz. Porque eu comecei a advogar, Matheus e Pedro, com 21 anos. Tu vai dizer assim, faz pouco tempo. Faz 27 anos que eu advogo. Eu comecei a advogar com 21 anos e eu posso te narrar assim, sem número de vezes em que houve discriminação, em que houve brincadeiras de cunho sexual, que a gente não conseguia identificar como violência. E hoje a sociedade já identifica isso como violência de gênero. E eu fico feliz de que eu ainda estou nativa, pretendo ficar nativa assim, até morrer, tá? Mas que essa evolução já aconteceu. Porque eu vejo o agir diferenciado das minhas alunas, na atuação, já reconhecendo direitos que antigamente a gente achava que uma brincadeira, mas assim, que não era tão violência, que não se enquadrava numa questão de um assédio sexual, né? Eram brincadeiras, sutilezas, sutilezas que antes não eram tipificadas, né? Não eram ali, não entrava no letramento da lei, né? Agora, Pedro, tu usaste antes duas expressões. Tu falava que para ti ficava claro que a discriminação de gênero tinha acontecido e tu também falavas que em 23 anos do escritório não tinha ainda nenhum caso comprovado, né? Que desse comprovação da discriminação de gênero. Eu te pergunto se tu ainda acredita que durante a tua vida de advogado, que também vai ser bastante longa ainda, tu ainda vai vivenciar esses casos de comprovação de discriminação. Eu acredito que sim. Talvez eu seja um sonhador, não sei, né, doutora? Mas eu acredito que sim, Matheus. Porque a gente vê um movimento nesse sentido, né? Talvez o movimento seja lento, tá? Isso a gente tem... É o que a gente está conversando aqui, é o que a doutora está ponderando, e de fato é, né? Mas a gente vê uma movimentação interna das empresas, né? A gente vê uma movimentação do judiciário, a gente vê uma movimentação do legislativo nesse sentido, né? Então, sim, respondendo objetivamente, eu acredito que sim. Acredito que sim. Doutora, também para a gente encaminhar a finalização do nosso programa de hoje sobre igualdade salarial, sobre todo o ambiente e contexto de mercado de trabalho hoje, você também acredita que vai vivenciar ainda esse momento de comprovar discriminação de gênero e também de ter uma legislação que de fato seja eficaz na prática? Eu acredito muito nisso, Matheus, assim, talvez por ter essa questão da advocacia e da docência junto, fica um pouco ideológica, mas como eu trabalho bastante com a questão de treinamento corporativo, a LGPD, a implementação da LGPD nas empresas, ela traz isso, ela traz, um dos pilares é justamente treinar, né, os colaboradores, treinar os stakeholders, né, treinar fornecedores, e eu gosto muito dessa parte, porque essa parte de treinamento é quando tu trabalha com a mudança de cultura, né, trabalha com aquela mudança de cultura. E eu estava conversando aqui com o Pedro e, né, antes da gente começar a nossa gravação, estava comentando com ele de que já aconteceu de eu trabalhar em empresas que me pediram treinamentos de despedida humanizada, por exemplo. Então, eu dei um treinamento sobre despedida humanizada, ferramentas que gestores poderiam utilizar na hora da rescisão contratual, que é um momento, né, muito delicado e que, dependendo da habilidade ou não do gestor naquele determinado momento, isso vai gerar uma reclamatória trabalhista ou não.
E uma gestora me pediu, Luciana, tu consegue pensar algum treinamento para as lideranças femininas, né? Porque eu ainda vejo uma cultura um pouco machista dentro da empresa. Nós que tinha 2 ou 3 gestoras num universo de 20, se nós não conseguimos falar nas reuniões, nós somos interrompidas o tempo inteiro. Então, será que tu conseguia pensar algum tipo de treinamento, né, para os gestores, para os colaboradores, né, pensando justamente nisso? Então, tinha campanhas, eu sugeri algumas questões de campanhas, né, de endomarketing, fazer cards, colocar nas redes sociais da empresa, aquela coisa. A gente sabe que são empresas um pouco mais estruturadas que conseguem trabalhar assim, mas qualquer empresa que quer estar conectada com a atualidade, que está preocupada com a sua reputação, vai trabalhar esses valores, né? Não tem. Então, eu acredito que sim. O mais importante que a condenação em si é a educação, né? É a mudança. Eu acho que é a partir daí que a gente consegue pensar em um futuro melhor, né? Que bom que a gente consiga avançar sem penalizações e mais com conscientização e capacitação dos profissionais envolvidos nessas decisões. Não que uma multinha não faça um efeito. Dá uma pesada no eu como advogado, eu como advogado de empresa, não, de uma fiscalizaçãozinha ali básica, não deu uma ajudinha, né? Essa todo mundo entende, né? Pelo menos o hoje. ideal é prevenir, né? O ideal é prevenir, para não acontecer, né? Não. Então, com mais esse bom depoimento dos nossos 2 especiais convidados, a gente vai se despedindo, então, da nossa audiência, agradecendo, então, aos nossos 2 especialistas de hoje aqui, a doutora Luciana Aranaldi, por gentileza. Doutora, muito obrigado pela sua participação como advogada trabalhista, enriquecendo nosso programa aqui. Eu que agradeço, foi um prazer, obrigada por ser um entrevistador tão acolhedor e também o meu parceiro de bancada, né? Foi excelente o debate. Muito obrigada, pessoal, pelo espaço. Obrigado, doutora, e eu agradeço já também a sintonia dos nossos 2 convidados aqui. Obrigado pela participação também, Pedro Henrique Teixeira, ele que além de advogado trabalhista é meu amigo pessoal e hoje enriqueceu aqui o nosso programa também. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, doutora. Espero ser convidado para próximas. Com certeza, vão virar 2 cadeiras cativas aqui. E com a doutora, obviamente. Melhor ainda. TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.